Mais uma questãozinha da UMG aqui, ó. Se seno de x é raiz de 5 sobre 5 com x indo de π sobre 2 a π, então o valor de cotangente de x menos cosseno de x é igual a quanto? Antes da gente pensar, eu vou eliminar essa cotangente bendita aqui. Ela é simplesmente 1 sobre a tangente. Essa é a definição. Só que a tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno. Então isso aqui é 1 dividido por seno de x por cosseno de x. Quando você tem esse tipo de expressão, você mantém o primeiro cara sem inverter e multiplica pelo inverso do segundo cara, da fração. Então nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes cosseno de x sobre seno de x. E isso aqui dá exatamente cosseno de x sobre seno de x, né? Não tem segredo, não faz diferença ali nenhuma. Beleza. Então, nossa expressão é, na verdade, cosseno de x sobre seno de x menos cosseno de x. Basta, portanto, eu descobrir quem que é o cosseno. E eu já sei que o seno é raiz de 5 sobre 5 e o intervalo é entre π sobre 2 e π. Então, eu vou utilizar a identidade fundamental da trigonometria. Eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Agora, isso aqui, a gente viu que é raiz de 5 sobre 5 elevado ao quadrado, né? O seno ao quadrado. Aqui fica cosseno ao quadrado e aqui é 1. Bom, como é que fica essa expressão aqui? É o quadrado de cada um dos caras da fração. Então, fica raiz de 5 ao quadrado. Então, você vai sumir com a raiz e aqui embaixo vai ficar 25. Portanto, a nossa equação, ela se tornou simplesmente 5 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa o pessoal subtraindo lá do outro lado, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 5 sobre 25. Bom, descobrindo o denominador aqui, que é 25 menos 5 que dá 20. Então, o cosseno ele é mais ou menos, tem que pôr mais ou menos, raiz quadrada de 20 sobre raiz quadrada de 25. Daí você pode escrever simplesmente mais ou menos raiz quadrada de 20 sobre 5. Agora, presta atenção. Qual é o valor? É o mais ou é o menos? Bom, você vai vir aqui e você está vendo, ó, o intervalo é de π sobre 2 a π. Então, eu preciso me lembrar do ciclo trigonométrico. Então, lembre-se de que o ciclo trigonométrico é aquela circunferência que a gente usa para representar o seno e cosseno dos arcos. Então, o eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical é o seno. Aí tem mais uma informação. Onde estão o π e o π sobre 2? O π está aqui e o π sobre 2 está aqui. É sempre no sentido anti-horário. Então, o intervalo que a gente quer é o intervalo vermelho aqui, com as extremidades abertas, tá? Porque a gente não considera nem o π nem o π sobre 2. Veja, onde está o cosseno de cada um desses caras aqui? Está sempre aqui, ó, nessa região. Tá vendo? Então, o cosseno está nessa região aqui. Por isso, o que vai acontecer? A gente consegue observar que o cosseno é negativo, porque o eixo do seno ele divide simetricamente entre positivo à direita e negativo à esquerda. Portanto, a gente já descobriu que o sinal do cosseno ele é negativo. Não é positivo, é negativo. Bom, aí eu descobri que o cosseno é menos raiz de 20 sobre 5. Vamos escrever melhor um pouquinho. Olha só, raiz de 20 é raiz do 4 vezes raiz do 5. Você pode separar em duas raízes. Isso aqui dá 2 raiz de 5. Então, a gente vai ter 2 raiz de 5 sobre 5, sempre com sinal negativo. Muito importante. Agora eu volto na minha expressãozinha. Bom, quem vai vir no lugar do cosseno? Vai vir o menos 2 raiz de 5 sobre 5. E no lugar do seno, raiz de 5 sobre 5. E aqui vai dar menos cosseno, então vai dar mais 2 raiz de 5 sobre 5, né? Porque ele já é negativo. Então, basta a gente operar com esse cara aqui, ó. Eu vou manter a primeira fração, então eu vou ter menos 2 raiz de 5 sobre 5, e eu multiplico pelo inverso da segunda, que é 5 sobre raiz de 5.
Então, ó, cancela o 5 com 5, raiz de 5 com raiz de 5 deu menos 2. Então, esse cara aqui é menos 2. Então, eu fico com menos 2 mais 2 raiz de 5 sobre 5. Olha só, qual que é a resposta? É a da alternativa A, beleza? Ó, tá estudando pro vestibular da UMG? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para receber todo esse conteúdo que a gente posta aqui. Você também pode consultar mais questões nas playlists que estão aparecendo aqui para você. Bons estudos!